Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E sempre eu vou falar isso e vou falar novamente. Eu fico muito feliz mesmo de você estar aqui comigo, de você estar caminhando junto com Deus. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui é porque Deus está colocando essas pessoas aqui. E vou falar uma verdade para cada um de vocês. O quanto o Senhor tem me ajudado é muito grande. O Senhor tem me ajudado muito ultimamente, tem me fortalecido para que eu traga a mensagem da palavra do Senhor para cada um de vocês. E, amados, hoje a gente vai orar, a gente vai buscar a direção do Senhor nesta noite. Eu gostaria de falar com você que o dia ele vai se passando e cada um de nós temos tantas preocupações. Eu sei que talvez você hoje está muito cansado e que você teve um dia cheio hoje, mas entrega na mão do Senhor, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque tudo é no tempo de Deus. Se nós esperarmos o tempo de Deus, vocês vão ver que diferença que vai fazer. Tudo a gente deve saber esperar. E se você trabalhou hoje e passou uma raiva no seu trabalho, passou algo que deu tudo errado, saiba que os planos de Deus é muito melhor que os nossos. E nós devemos alegrar até nas coisas ruins, porque delas procedem livramento de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto para nós darmos continuidade à nossa oração, que é sobre a escravidão. Amados irmãos e colegas, eu fico tão triste de ver quantas pessoas que estão presas ao pecado. Muitas pessoas, elas se prendem ao pecado, a um vício, a algo que elas antes não tinham e acabam que elas vão destruindo a sua vida. E com o pecado, elas se põem num jugo de escravidão, num jugo de escravidão com o mundo, e elas já não sabem o que mais fazem. Tem pessoas que elas estão tão voltadas para o mundo que elas não conseguem enxergar o que Deus tem de melhor para elas. Elas veem tanta coisa, mas não conseguem ver o mundo espiritual. Elas não conseguem abrir os olhos e entender que o que Satanás quer, o que o diabo quer, é destruir, é matar. Ele não quer nada de bom para nós, mas Cristo Jesus, ele veio para nos dar liberdade. Jesus Cristo veio a este mundo para libertar os cativos e os pobres e todas as pessoas. Aqui não é sobre uma religião que eu estou falando, não é sobre ser rico ou ser pobre, mas eu estou falando sobre Jesus Cristo. Ele veio para nos dar liberdade, para nos libertar dessa escravidão. Eu sei que tem muitas pessoas que até hoje estão lutando contra o pecado, estão tentando vencer. E se você está fazendo isso, Deus, ele vê o seu esforço. Deus vê que você está tentando lutar com todas as suas forças e com a ajuda da armadura de Deus. Mas se nós vacilarmos e deixar os nossos pés cair, a gente vai cair em pecado. E Deus, ele quer nos dar liberdade. Não como a liberdade deste mundo, que tem tantas coisas para oferecer, coisas ruins que deixam as pessoas mais presas do que libertas. Eu sei de tantas pessoas que dizem: eu tenho a minha liberdade. Quando eu quiser comprar algo, eu compro. Quando eu quiser sair de casa, eu saio. Se eu quiser ir para uma festa, eu vou. Eu desfruto o máximo deste mundo, porque isso é que é aproveitar a vida. Irmãos, isso não é verdade. Isso é uma mentira que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Ele quer exatamente isso, enganar o ser humano. E infelizmente, muitas pessoas, elas caem nessas ciladas, elas caem em coisas horrendas. Muitas pessoas se desviam justamente por isso, porque o mundo dá uma aparência que ele vai oferecer e tem algo para te dar. Satanás, ele coloca algo encoberto debaixo de uma lona, querendo oferecer aquilo para nós. Mas o que está debaixo dessa lona não passa de podridão, de um fruto podre com aparência boa.
E o mundo é dessa forma. Eu sei que tem muitos colegas seus, cada um de nós temos companheiros e colegas que chamam nós, vamos beber, larga essa coisa para lá, de servir, de ir para a igreja, você vai ficar louco. Irmãos, isso não é verdade. Deus agrada muito de nós estarmos na presença dele. Que coisa melhor que nós estarmos na presença de Deus, de nós buscarmos a orientação e a ajuda do Senhor. Isso é muito importante, a cada dia nós buscarmos uma comunhão com o Senhor. São nos dias mais difíceis das nossas vidas que nós vamos ver o quão diferença faz. A pessoa que está no mundo, ela não tem Cristo. E quando a pessoa não tem Cristo, ela nem sabe para onde ela vai. Ela não tem esperança. Quando ela parte, é um vazio e uma situação irreversível, porque ela não aceitou a Cristo Jesus. Mas olha que interessante, Jesus Cristo ele veio para nos libertar. Ele saiu da sua glória. Ele podia ter deixado nós todos para trás, já que o homem tinha pecado e caído no pecado, ele podia simplesmente aniquilar a nós. Mas a misericórdia de Deus transbordou ali e ele foi até aquela cruz e morreu. E hoje, se você está preso no pecado, a gente vai orar logo, logo. A gente vai orar para que você se liberta disso. E nós vamos ter um exemplo na palavra de Deus, que eu creio que se você acatar a esse exemplo, se você pegar esse exemplo, você vai ver que Deus, ele sempre quis que o pecador seja liberto. O que Deus quer do pecador é isso. A vontade de Deus é que os homens se salvem, todos os homens, para virem ao conhecimento da verdade. É interessante que a verdade ela nos liberta. Se você sabe da verdade, não precisa se aprender mentira. Porque quando você conhece a verdade, você tem certeza que quando vier uma mentira, você vai descartar na hora. Satanás, ele sempre vai tentar nós com engano. Falar, olha, você não pode ser liberto disso. Você é um pecador, e é verdade, nós somos pecadores, mas ele vai querer colocar nos nossos corações que você não precisa ser liberto disso. Olha, amados, tem muitas pessoas que estão presas em vício, em bebidas, em drogas, estão presas em vícios de jogos. Talvez as pessoas dizem, não tem nada a ver, eu só estou fazendo algo aqui que é lícito, mas aquilo é a ruína. A gente deve tomar muito cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos, porque Satanás, ele quer escravizar o ser humano com o pecado. Porque ele sabe que quanto mais tempo a pessoa for gastando com as coisas deste mundo e deixarem Cristo Jesus por último, mais tempo ele vai ganhar daquela pessoa. Satanás, ele rouba o tempo seu. Ele quer colocar tantas coisas na sua cabeça para você se desviar da palavra de Deus. Mas Cristo, hoje eu falo aqui, falo em nome do Senhor Jesus, que Cristo, ele pode te libertar de todas as coisas. Mas você precisa se arrepender, você precisa se entregar para Ele. Não é entregar um pedaço da sua vida, mas se entregar completamente para o Senhor. Vai ser muito diferente na sua vida, tudo o que você for fazer. Porque Cristo, ele dá uma liberdade que nos permite a não estar preso neste mundo. Sabe, a visão que um cristão tem do mundo é completamente diferente do que o mundo tem. Talvez muitas pessoas falem assim, olha, mas é desse jeito que deve ser feito. Mas o cristão, ele tem uma visão diferente. Porque o que habita no cristão é a vontade de Deus. O que está dentro do coração do cristão é Cristo. Ele faz morada em nós. E hoje a gente vai dar um exemplo na palavra do Senhor de um povo que foi afligido pelas dores. Durante 400 anos, este povo ficou preso ali num deserto, no Egito, e eles tiveram uma caminhada para atravessar, para terem a sua liberdade. E foi o povo de Israel. Havia muitos povos além de israelitas, havia peregrinos também, havia povos de todo lugar. E eles foram libertos, porque o Senhor estendeu a mão e levantou um servo, seu servo chamado Moisés, para dar liberdade àquele povo.
E aquele povo, mesmo depois que eles tiveram sua liberdade, a gente vai ver que eles começaram a murmurar, começaram a se queixar no meio da provação, porque Deus passou com eles pelo deserto para que eles fossem provados, mas ainda assim Deus usou de misericórdia. Havia um atalho, um caminho mais rápido, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele colocou aquele povo para contornar uma outra terra bem diferente. Eles poderiam ter chegado mais rápido, mas por causa daqueles inimigos, eles poderiam desistir da caminhada e querer retroceder. Então Deus fez uma rota mais longe. Sabe o que a gente aprende? A primeira lição com isso, amados? É que para ir até Cristo Jesus não existe atalho. Para ir a Cristo Jesus é um caminho apenas. E o caminho, ele é longo, porque Satanás ele vai tentar impedir com todas as forças. A gente vê que naquela história o povo estava querendo murmurar, sempre contendendo, e Moisés sempre falando com Faraó: olha, Faraó, os juízos do Senhor vão vir sobre você, liberta o meu povo. E chega um tempo determinado que aquele povo começa a ser liberto. E olha o que o Senhor diz lá em Gênesis capítulo 15 e versículo 13. Então foi-lhe dito: sabe com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha que interessante, bem antes o Senhor já tinha falado que aquele povo seria afligido por 400 anos. Irmãos, pensa bem, 400 anos são muita coisa, até que se passaram muito tempo e veio a liberdade. Até que se passaram muito tempo, vieram os juízos de Deus sobre a terra do Egito, sobre Faraó, e então Faraó deixou o povo partir. Mas mesmo assim, o inimigo sempre tentou impedir a partida dele. Sabe o que isso ensina? Que o inimigo ele vai querer nos impedir. O inimigo não quer que você seja liberto. Ele quer que você seja preso. Faraó é uma figura do diabo. E a gente vai ver isso porque Faraó queria segurar, quer escravizar. E é isso que o diabo quer fazer com a sua vida hoje. Ele quer te escravizar e te colocar num jugo de escravidão. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para te libertar. E Cristo, ele veio para libertar todas as pessoas que a ele chegarem com o coração contrito e arrependido. A Bíblia diz que Faraó deixou o povo ir embora. E com medo ali do Senhor passar por aquelas terras dos filisteus, era o caminho mais perto, ele pegou e disse consigo: olha, eu não vou deixar aquele povo passar pela terra dos filisteus, porque quando eles verem os seus inimigos, eles vão acabar desanimando e vão querer voltar para trás. Então ele fez passar por um caminho mais longo. Sabe, nem sempre o caminho mais perto vai ser o caminho que vai chegar mais perto do Senhor. O caminho é um só. E isso é uma lição muito importante para nós. Aquele povo ele partiu porque Deus permitiu que eles partissem. E Deus permite que hoje você saia desse jugo de escravidão. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 a 18 e 21 e 22, que nos diz dessa partida. Nos diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arremegidados subiram os filhos de Israel do Egito. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que interessante, irmãos. Deus nunca abandonou aquele povo. Apesar das tribulações, apesar que Deus estava irado porque aconteceu muita coisa naquele deserto, Deus nunca abandonou aquele povo. E o Senhor sempre estava com eles.
sempre estavam, mas no final eles foram um povo ingrato, um povo que deixou de servir ao Senhor e voltaram-se para os ídolos, um povo que sempre aborreceu o Senhor por cerca de 10 vezes naquele deserto. Houve a murmuração daquele povo. Então, o Senhor nunca abandonou. E eu tenho certeza que o Senhor não abandonou você, mas Ele quer que você entregue a sua vida para Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, eu convido você agora para a gente estar orando junto, para nós termos um momento de comunhão com o Senhor. Porque sobre essa liberdade, eu tenho certeza que Cristo, Ele quer te libertar. Ele libertou o povo do Egito e Ele pode nos libertar até hoje. Se Ele libertou aquele povo, é o mesmo Deus imutável. E Ele pode te libertar do seu pecado, pode te libertar das coisas. Basta você abrir o seu coração e eu convido você a orar comigo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por todas estas almas que estão aqui. Eu sei que o Senhor tem colocado no coração de cada uma delas o desejo de se arrepender. Senhor, eu te peço por esta alma que está com o coração fechado, que ela possa estar abrindo o seu coração, que ela possa estar entendendo que o Senhor veio, mas não para escravizar, mas para dar a vida eterna. O Senhor veio para dar liberdade aos cativos e nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. Senhor, eu quero te agradecer porque estas almas que estão aqui hoje, se elas estão aqui, é porque o Senhor colocou o propósito de elas virem aqui para a Tua palavra falar com elas. Ó Senhor, que aquele povo que saiu do Egito, que nós possamos aprender lições com eles, para que nós não murmuremos, ainda que nos desertos de nossas vidas e nas provações mais duras deste mundo, nas aflições que passamos, que nós, Senhor, possamos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos libertou para nos dar uma novidade de vida. Senhor, por esta alma que está aqui hoje, eu não sei, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Se ela estiver presa em qualquer vício, em qualquer outra coisa, que seja quebrado o inimigo e todas as obras de Satã na vida dessas pessoas, ó Pai, para que elas possam estar experimentando a sua boa e perfeita e boa vontade agradável, que elas possam estar desfrutando do manancial de águas vivas, Senhor, que essas pessoas possam estar buscando o Senhor enquanto se pode achar. Senhor, eu te peço por cada alma aqui hoje, se essa alma está presa, se o inimigo não está deixando com que ela saia, que ela possa estar saindo, que ela possa estar sendo liberta hoje, Senhor, dando um ponto final em todas essas coisas, para que ela possa estar testemunhando, Senhor. Que, Senhor, coloque o desejo no coração dela, para que ela se converta e entregue a vida a Ti, Senhor, porque isso é muito mais importante que qualquer coisa. Eu te peço que o Senhor possa estar iluminando e abençoando os caminhos dessas pessoas, e que se ainda vierem o caminho do deserto, se ainda vierem os inimigos, que ela tenha ânimo para vencer, que ela possa estar vencendo a tua batalha, vencendo a batalha junto ao lado do Senhor, vestindo a sua armadura, ó Pai. Dê-nos, Senhor, um espírito de gratidão, um espírito de boa vontade, que nossa boca não venha murmurar dos feitos que o Senhor fez. Pela nossa liberdade, Senhor, nós te agradecemos e te louvando o teu santo e poderoso nome em Cristo Jesus. Amém. Ô meu querido, minha querida, eu tenho certeza que se você orou comigo, você orou com fé, Deus, Ele vai ouvir a sua oração, tá bom? Se você quer ser liberto do pecado, dessa mancha que Satanás deixou, que todos nós estamos sujeitos a ela, mas você não precisa ser escravo. O escravo, ele tem alforria, ele tem um direito de liberdade, e já chegou a hora que você pode ser liberto. Já chegou a hora que você pode pôr um ponto final nessa história, não por você, mas por aquele que morreu no madeiro, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Eu tenho trazido mensagens de fé da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com vocês.
Amém.